A filha do fazendeiro milionário nunca tinha andado, até que ele pegou a babá no flagra fazendo algo incrível. Miguel Antunes parou surpreso na porta do quarto. Pela primeira vez em muitos anos, Maria Clara não gritava nem chorava. Sentada no chão, a menina segurava lápis de cor, e ao lado dela, ajoelhada, a nova babá ria baixinho enquanto rabiscava uma estrela torta. Era como se aquela mulher tivesse entendido, de imediato, o que tantos especialistas esqueceram. Uma criança precisa ser vista. Miguel sentiu o coração estremecer. Não sabia ainda, mas aquele instante seria o primeiro de uma série de milagres discretos, que só Deus explica. Mas até chegar a esse momento, muito choro ecoou por aqueles corredores. E para entender a força desse encontro, é preciso voltar alguns meses atrás. Antes daquele dia luminoso, a vida de Miguel Antunes havia se transformado num corredor escuro. O homem, acostumado ao ritmo da fazenda, ao cheiro do curral de madrugada e à certeza do gado pastando no campo, trocara tudo por um apartamento em São Paulo. Não veio por ambição, veio por medo. Medo de perder a filha para o silêncio que crescia nela como uma sombra. Maria Clara tinha 7 anos e nunca havia dado um passo. Desde o nascimento, carregava sequelas que os médicos definiam com palavras complicadas e prognósticos sem esperança. Miguel se acostumou a ouvir nunca, impossível, definitivo. E mesmo assim, todos os dias, pedia a Deus para que a menina tivesse ao menos a chance de viver com dignidade e alegria. O problema é que a alegria parecia cada vez mais distante. Em 8 meses, 10 cuidadoras entraram e saíram de sua casa. Todas chegavam com promessas de paciência, todas saíam em prantos. Maria Clara gritava quando alguém tentava ajudá-la a vestir-se, mordia quando insistiam em empurrar sua cadeira sem pedir, atirava brinquedos ao chão como se quisesse afastar o mundo inteiro. Não era crueldade. Era dor transformada em raiva, medo travestido de agressividade. Miguel olhava para a filha e se perguntava onde havia ficado a criança que sorria mesmo diante das limitações. Era como se a cada nova desistência, uma luz se apagasse dentro dela. O apartamento caro, com seus vidros impecáveis e móveis elegantes, parecia cada vez mais um lugar de exílio do que de vida. O silêncio dos corredores só era quebrado pelos gritos da menina, que ecoavam como uma oração de desespero. Dona Zuleika, a governanta que viera com a família desde a fazenda, tentava consolar. Dizia que a menina precisava de alguém que a tratasse como criança, não como problema. Mas Miguel já não sabia onde procurar. Especialistas, clínicas, recomendações, nada resolvia. O peso da culpa era insuportável. Talvez ele tivesse errado ao trazer a filha para a cidade. Talvez tivesse errado ao acreditar nos médicos. Talvez fosse castigo por ter passado a vida mais preocupado com hectares de terra do que com gestos de afeto. E assim, noite após noite, o homem que sabia negociar bois e terras se via derrotado pelo choro de uma menina de 7 anos. Às vezes, no silêncio do escritório, escondido atrás de papéis, ele chorava também. Não chorava por vergonha dela, mas pela sensação de impotência, como se todo o dinheiro do mundo fosse inútil diante de uma dor que só o coração de um pai conhece. Foi nesse terreno de solidão que a nova cuidadora bateu à porta. Miguel nem reparou no primeiro dia, cansado demais de despedidas. Mas algo diferente aconteceu. E para entender por que aquela presença simples mudaria o rumo de tudo, é preciso olhar de frente a dor que antecedeu o milagre. Quando decidiu levar a filha ao escritório em São Paulo, Miguel acreditava estar fazendo um gesto de coragem. Não queria mais esconder Maria Clara dentro das paredes frias do apartamento. Pensou que mostrar a menina ao mundo seria uma forma de normalizar sua presença, de ensiná-la a conviver com pessoas além das cuidadoras. Mas o mundo, muitas vezes, não sabe lidar com aquilo que não entende. Na recepção, o porteiro travou o sorriso, sem saber para onde olhar. Fingiu atenção em papéis que não existiam, como se a cadeira de rodas fosse um incômodo maior que o silêncio.
No elevador espelhado, Miguel percebeu os dedos da filha apertando nervosos o braço da cadeira, como se sentisse na pele cada olhar atravessado. No andar do escritório, o peso se tornou insuportável. Secretárias se entreolharam em desconforto. Funcionários murmuraram frases que nunca deveriam ser ditas em voz alta. Coitadinha, que dó, como será que ele aguenta? As palavras, mesmo sussurradas, cortavam como lâminas. Maria Clara, atenta como sempre fora, entendeu de imediato. Suas mãos tremeram, mas seu olhar não buscou o chão. Procurou o pai, e nele encontrou a resposta que temia. Vergonha disfarçada, em silêncio. Miguel, que jamais tivera vergonha da filha, sentiu-se pequeno diante dos julgamentos. Não por ela, mas por si mesmo, por não ter forças de defendê-la naquele instante. Na sala de reuniões, o clima piorou. Parceiros comerciais, acostumados a vê-lo como homem de negócios firme, desviavam os olhos como se a presença da criança fosse um erro a ser ignorado. Entre eles, um investidor estrangeiro aguardava impaciente. Era um japonês de fala contida, conhecido por sua rigidez. O encontro, que já prometia ser difícil, se tornou uma arena silenciosa de preconceito e desconforto. E foi nesse cenário, quando todos esperavam constrangimento e fracasso, que Maria Clara revelou um segredo guardado. Em horas de solidão, o investidor cumprimentou-a em japonês, apenas por educação. Para a surpresa de todos, a menina respondeu na mesma língua, com entonação clara, fruto das madrugadas assistindo desenhos animados e estudando palavras que ninguém imaginava que ela conhecesse. O silêncio se transformou em espanto. O homem severo sorriu pela primeira vez naquela manhã. Conversaram alguns minutos, enquanto os adultos observavam incrédulos. Aquela criança, tida como frágil e limitada, mostrava inteligência rara, coragem e graça. Mas, quando a reunião terminou, a tensão voltou. Nos corredores, Miguel ouviu novamente as vozes baixas. Não parece normal, uma pena. A cada palavra, ele se encolhia por dentro. Não sabia se doía mais a crueldade alheia ou a sensação de ter exposto a filha a um mundo que não a queria aceitar. Naquele dia, ao chegar em casa, Maria Clara se fechou em silêncio. Não chorou, não gritou, apenas ficou quieta. Esse silêncio doeu mais do que qualquer grito. Miguel entendeu. Não bastava coragem para levá-la ao mundo. Era preciso que o mundo aprendesse a enxergá-la como Deus a via, inteira, valiosa, plena de possibilidades. O silêncio daquela noite pesava mais do que qualquer grito. Miguel caminhava pelo apartamento e sentia que cada cômodo guardava um pedaço da dor de sua filha. O tapete da sala ainda tinha marcas de brinquedos quebrados, como cicatrizes de pequenas batalhas. Na cozinha, os pratos permaneciam quase intocados, testemunhas de refeições onde o apetite se perdeu junto com a esperança. No quarto dela, a luz apagada escondia o que ele sabia estar acontecendo. Uma criança de 7 anos que, cansada de lutar contra o mundo, agora se escondia até da própria voz. Foi nesse tempo sombrio que a campainha tocou. Dona Zuleika atendeu, com desconfiança, como quem já se acostumara às visitas breves das cuidadoras que vinham e iam sem deixar rastro. Mas dessa vez havia algo diferente. A mulher diante da porta não parecia intimidada pelo ambiente luxuoso nem pelo histórico da família. Trazia no rosto um sorriso sereno, no corpo uma postura firme e nos olhos uma coragem silenciosa. Chamava-se Rita. Não ofereceu currículo recheado de especializações, nem falou de métodos importados. Disse apenas que tinha experiência, com crianças que precisavam de cuidados especiais e, acima de tudo, que não tinha medo. Essa última palavra, pronunciada com naturalidade, ecoou fundo no coração de Miguel. Medo era justamente o que ele mais via. Nos olhos das cuidadoras que desistiam, nos olhares de estranhos na rua, até no reflexo de si mesmo. Rita entrou devagar, observando a casa não como quem avalia a riqueza, mas como quem procura por sinais de vida.
Reparou nos desenhos esquecidos sobre a mesa, em bonecas sem braços jogadas num canto e depois fixou o olhar na porta fechada do quarto. Não pediu para ver a menina de imediato. Sentou-se à mesa e perguntou, com calma, qual era a música preferida de Maria Clara. Miguel não soube responder. Percebeu, com um aperto na garganta, que sabia de médicos, exames, relatórios. Mas não lembrava se algum dia havia perguntado à filha o que ela gostava de ouvir. Naquela noite, Rita ficou. Não houve encontro triunfal. Não houve conversa milagrosa. A porta do quarto permaneceu fechada. Mas a cuidadora não demonstrou pressa. Preparou um café simples, conversou com Dona Zuleika sobre a infância no interior, rezou baixinho antes de dormir num sofá improvisado. Havia uma paz discreta em seus gestos, como se trouxesse consigo uma fé que não precisava ser proclamada em voz alta. No dia seguinte, a mudança começou de forma quase invisível. Enquanto Miguel saía para resolver pendências no escritório, Rita se aproximou da porta do quarto. Não bateu, não insistiu, apenas começou a falar baixinho, como quem conta uma história para si mesma. Falou sobre rios que correm mesmo quando ninguém os vê, sobre flores que desabrocham no escuro, sobre crianças que carregam dentro delas um poder maior do que qualquer diagnóstico. Maria Clara, escondida atrás da porta, ficou em silêncio, mas Rita sabia que estava sendo ouvida. Horas depois, Miguel voltou mais cedo do que o habitual. Encontrou a cena que mudaria sua vida. A porta do quarto estava entreaberta e ali, no chão, Rita desenhava estrelas tortas com lápis de cor. Maria Clara observava, olhos curiosos, ainda sem confiança para sorrir, mas pela primeira vez em meses, sem gritar, sem morder, sem tentar afastar quem se aproximava. Havia apenas uma menina frágil, cansada, mas atenta ao gesto simples de alguém que se colocou no mesmo nível que ela. Miguel parou na soleira, o coração apertado. Aquilo não era apenas paciência, era algo maior, como se uma mão invisível tivesse conduzido aquela mulher até ali. Em silêncio, agradeceu a Deus por permitir que, entre tantas desistências, alguém tivesse coragem de ficar. Ele não sabia ainda, mas aquele momento seria o início de uma convivência forçada que, dia após dia, iria transformar não apenas a vida da filha, mas a dele também. Porque, mais do que cuidar de Maria Clara, Rita havia chegado para ensinar a todos naquela casa que o impossível pode começar no gesto mais simples, ajoelhar-se ao lado de uma criança e enxergá-la como ela é. Nos primeiros dias, parecia que nada havia mudado. O apartamento ainda era cortado pelos gritos de Maria Clara. Ainda havia brinquedos atirados contra a parede, ainda havia noites em que Miguel se trancava no escritório para não desabar diante da filha. Rita não prometeu milagres. Continuava a falar de coisas simples, de pássaros que não deixam de cantar mesmo em dias de chuva, de flores que crescem nas frestas do asfalto. Mas a menina, acostumada a ver pessoas partirem, olhava para ela, como quem espera a próxima desistência. Miguel observava à distância. O coração queria acreditar, mas a mente repetia a mesma sentença que ouvira de 12 médicos diferentes. Não há nada a ser feito. O homem que sabia calcular safra e prever colheitas, agora se via incapaz de prever o próprio futuro. E cada vez que ouvia o silêncio pesado depois de uma crise, sentia que sua fé se quebrava mais um pouco. Rita, porém, não se intimidava. Sentava-se ao lado da cadeira de rodas e oferecia papel e lápis. Às vezes, a menina aceitava, rabiscando com força até rasgar a folha. Outras vezes, virava o rosto e cuspia palavras ásperas. Rita não respondia com bronca, mas com constância. Voltava no dia seguinte, com a mesma calma, como se dissesse com gestos: "Estou aqui, mesmo que doa." Numa manhã cinzenta, Maria Clara teve uma crise particularmente dura. Atirou um copo de água contra a parede, gritou até a garganta falhar e tentou se esconder debaixo da cama. Miguel entrou correndo, pronto para intervir, mas Rita o deteve com um gesto. Ajoelhou-se no chão e começou a cantar uma cantiga antiga, daquelas que as avós murmuram para ninar netos.
A melodia encheu o quarto com uma ternura inesperada. Aos poucos, os soluços da menina diminuíram. Não foi rendição, foi exaustão. Mas pela primeira vez, alguém a havia acalmado sem gritos, sem força, apenas com presença. Miguel encostou-se no batente da porta, o peito em conflito. Queria agradecer, mas também tinha medo de acreditar. Sabia que, se depositasse esperança demais, a queda seria ainda mais dolorosa. No íntimo, fez uma oração tímida. Senhor, se isso for apenas ilusão, me poupe da decepção. Mas, se for o início de algo novo, me dê coragem para enxergar. Os dias seguintes trouxeram avanços e retrocessos. Em alguns momentos, Maria Clara ria das histórias de Rita. Em outros, cuspia raiva e se fechava novamente. O pai vivia numa corda bamba entre esperança e desespero. Cada sorriso da filha parecia um milagre. Cada recaída, uma sentença de fracasso. Era uma adaptação difícil, dolorida e cheia de dúvidas. Mas no fundo, algo começava a se mover. Como a terra antes da chuva, ainda seca e dura, mas já com cheiro de promessa no ar. O início da convivência parecia promissor, mas ainda era feito de passos frágeis, como quem atravessa uma ponte de madeira podre sem saber se vai suportar o peso. Miguel observava de longe, dividido entre a vontade de acreditar e o medo de ser enganado pela esperança. Maria Clara, por sua vez, continuava a testar os limites daquela mulher que não se deixava intimidar. Até que um dia, no meio da tarde, o inevitável aconteceu. Rita, empolgada com pequenos sinais de progresso, decidiu tentar algo mais ousado. Pediu que a menina se segurasse sozinha nas barras de apoio do quarto, aquelas que os fisioterapeutas haviam instalado meses antes e que só serviam de enfeite até então. Maria Clara aceitou, com os olhos brilhando de expectativa, mas o corpo não respondeu como ela imaginava. O esforço durou apenas alguns segundos e o inevitável se seguiu. A queda. O barulho seco ecoou pelo apartamento, fazendo Miguel largar papéis e correr pelo corredor. Encontrou a filha no chão, chorando de dor e humilhação, enquanto Rita tentava consolá-la com mãos trêmulas. O coração do pai disparou. O instinto falou mais alto que qualquer razão. Tomou a menina nos braços e afastou a cuidadora com o olhar duro, como se cada palavra fosse uma acusação. Não precisou gritar. A raiva estava estampada em seu rosto. Como ela ousava arriscar a filha daquela forma? Como podia dar falsas esperanças, depois de tantos médicos terem decretado o impossível? Miguel, que sempre buscou controle em tudo, se viu diante do que mais temia: a promessa quebrada de que a filha poderia tentar viver como as outras crianças. Maria Clara, entre soluços, sussurrou frases que dilaceraram ainda mais. Dizia que tinha sentido força nas pernas, que por um instante acreditou que conseguiria. Mas Miguel, cego pelo pavor, não quis ouvir. Para ele, aquilo era apenas a imaginação de uma menina carente, alimentada por ilusões perigosas. Pediu que Rita saísse do quarto, incapaz de suportar a ideia de vê-la insistir numa esperança que julgava cruel. A confiança recém-plantada desmoronava como um castelo de areia atingido pela primeira onda. A menina se fechou ainda mais, como se tivesse sido traída não pela cuidadora, mas pelo próprio pai. Os olhos dela, marejados, não suplicavam ajuda, exigiam crença. E a ausência dessa crença feriu mais fundo que a queda em si. Naquela noite, o apartamento mergulhou numa escuridão diferente. Não era apenas a luz apagada dos quartos, era a sensação de que todas as velas haviam sido sopradas de uma só vez. Miguel ficou horas sentado no escritório, revendo mentalmente a cena, lutando contra a culpa e o medo. No íntimo, sua oração foi um desabafo. Senhor, se eu errar agora, perco minha filha para sempre. Se eu acreditar demais, arrisco vê-la despedaçada. Se eu acreditar de menos, mato nela a esperança de viver. Mostra-me o caminho, porque sozinho eu não sei. Rita, recolhida na sala, rezava em silêncio. Não defendia a si mesma. Pedia apenas pela menina.
Pedia que Deus a sustentasse no meio daquela travessia, que não permitisse que o pequeno sopro de coragem que nascera em Maria Clara fosse apagado pela dureza dos adultos. E a menina, no quarto, segurava com força o braço da cadeira de rodas, como se apertasse não apenas metal, mas a própria vida. Sabia que tinha caído, sabia que havia falhado, mas também sabia, com a teimosia inocente das crianças, que dentro dela ainda existia algo que ninguém via, algo que pedia mais uma chance. A queda deixou marcas que não se viam apenas no corpo de Maria Clara. Durante dias, o apartamento carregou o peso do fracasso como se fosse uma sombra. Miguel caminhava de um cômodo a outro com passos pesados, o coração esmagado pela culpa. Evitava o olhar da filha como se o silêncio fosse menos doloroso do que admitir que não acreditara nela. Era como se cada parede repetisse o mesmo lamento. Você não confia, você não permite, você não acredita. Maria Clara se recolheu ainda mais. Não atirava mais brinquedos, não gritava nem mordia. Sua revolta havia cedido lugar a uma quietude inquietante. A menina se fechou num mundo interior, e o pior para Miguel era perceber que esse mundo parecia não precisar dele. A ausência de barulho, que antes ele tanto desejava, agora era cruel, porque o silêncio de uma criança não é paz, é desistência. Rita, firme em sua serenidade, continuava presente. Não falava sobre a queda, não insistia em justificativas. Cuidava de detalhes pequenos, um prato de comida enfeitado com formas simples, um livro deixado discretamente sobre a cama, um cântico suave enquanto arrumava a sala. Seus gestos não exigiam aplauso, apenas constância, como quem planta sementes, sem saber quando, ou se brotarão. Miguel observava, dividido. Parte dele queria expulsá-la, encerrar logo aquela tentativa que parecia perigosa. Mas outra parte, mais profunda e talvez mais sábia, reconhecia que havia algo diferente naquela mulher. Não era teimosia, era fé. Não a fé barulhenta de quem promete curas, mas a fé silenciosa de quem acredita que cada vida carrega em si um espaço para o milagre. Numa tarde chuvosa, a tensão cedeu uma pequena brecha. Maria Clara estava no quarto, com o rosto colado na janela, olhando as gotas escorrerem como se fossem pequenas corridas no vidro. Rita se aproximou devagar, não para propor exercícios, mas para compartilhar o silêncio. Ficou ali ao lado dela, apenas respirando o mesmo ar, assistindo à mesma chuva. Minutos se passaram, e quando Miguel entrou, esperando encontrar uma cena de desânimo, percebeu algo diferente. A menina não se fechara diante da presença da cuidadora. Não havia sorrisos, mas também não havia rejeição. Era como se tivesse permitido que alguém permanecesse no espaço do seu silêncio. Esse gesto mínimo foi, para Rita, uma vitória maior do que qualquer avanço físico. Para Miguel, um alerta. Talvez confiança não fosse construída em saltos, mas em passos invisíveis, tão pequenos que só se percebem quando olhados com olhos pacientes. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Miguel abriu a carteira. Dentro dela ainda guardava a folha amassada com o desenho da estrela torta que vira semanas antes. Tocou o papel como quem toca um terço em meio a uma oração mal feita. Pela primeira vez em muito tempo, ousou pedir a Deus não uma cura impossível, mas apenas coragem para não desistir da filha. Talvez fé fosse isso. Não acreditar que tudo se resolveria num instante, mas aceitar que cada dia oferecia uma nova chance de começar de novo. E assim, dia após dia, Miguel começou a se aproximar. Pequenos gestos. Empurrar a cadeira até a varanda para que Maria Clara sentisse o vento da tarde, sentar-se à mesa durante o jantar, mesmo quando o silêncio predominava. Acompanhar Rita nas histórias inventadas para distraí-la. Ainda era difícil, ainda era desconfortável. Mas, aos poucos, a desconfiança deu lugar a algo mais parecido com entrega. O esforço de reparação não foi um ato único, foi um caminho. E como todo caminho, exigia passos lentos, cheios de tropeços.
Mas no fundo, Miguel sabia. Havia uma mão invisível sustentando tudo aquilo. E se Deus ainda permitia que a esperança respirasse dentro de sua casa, então, talvez não fosse tarde demais para acreditar de novo. Os dias seguiam numa corda bamba entre pequenas vitórias e recaídas dolorosas. A vida naquela cobertura havia ganhado um ritmo diferente. Menos barulho, mais silêncios cheios de significado. Maria Clara já aceitava a presença de Rita, já ouvia suas histórias e de vez em quando deixava escapar um sorriso tímido. Para Miguel, cada gesto era um alívio, mas também uma ameaça. Ele sabia que bastava um tropeço para que tudo ruísse, e esse tropeço chegou numa tarde clara, quando a menina, encorajada por Rita, decidiu tentar novamente apoiar-se nas próprias pernas. O quarto estava iluminado pelo sol, a cadeira de rodas encostada num canto, e diante dela, as barras de apoio reluziam como uma promessa impossível. Miguel assistia da porta, com o coração apertado, dividido entre o desejo de impedir e a esperança de ver um milagre. Maria Clara respirou fundo, apoiou-se com os braços e fez força. O corpo inteiro tremia, como se cada músculo travasse uma batalha silenciosa contra o impossível. Por um instante, Miguel acreditou. Viu a filha sustentar o peso do próprio corpo e os olhos dela brilharem com um orgulho que não cabia numa criança de 7 anos. Mas o instante se desfez rápido demais. As pernas cederam, o corpo tombou e o som da queda encheu o quarto como um trovão. O desespero tomou conta. Miguel correu até a filha, sentindo o peito arder de medo e raiva. Tomou-a nos braços, repreendeu, a si mesmo por ter permitido aquilo. Rita tentou intervir, mas os olhos dele, cheios de dor, eram muralhas. A menina chorava, não apenas pela dor física, mas pela ferida mais cruel, a de não ser acreditada. Foi nesse momento que a armadura emocional de todos se quebrou. Maria Clara, entre lágrimas, olhou para o pai com uma lucidez que só a dor proporciona. Não pediu colo, não pediu perdão. O que seus olhos diziam era ainda mais duro. Você não acredita em mim. Para Miguel, esse olhar foi como uma sentença. Percebeu que na ânsia de protegê-la, vinha matando sua esperança. E se esperança é a única força capaz de mover um coração humano, o que restaria a ela sem isso? Rita ajoelhou-se ao lado, não para justificar-se, mas para partilhar a dor. Murmurou palavras baixas, quase uma prece, lembrando que Deus costuma agir no espaço entre a queda e a coragem de tentar de novo. Miguel, ainda tomado pelo pavor, sentiu a contradição dentro de si. Queria proteger a filha das quedas, mas ao mesmo tempo temia estar protegendo-a da vida. Aquela noite foi a mais longa. Maria Clara adormeceu com os olhos inchados, segurando forte um desenho amassado que havia feito dias antes. Miguel permaneceu na beira da cama, olhando para ela como quem pede perdão sem coragem de falar. Rita, recolhida, também chorou em silêncio. Cada um, à sua maneira, entendeu que a luta não era apenas contra um corpo frágil, mas contra as próprias muralhas que haviam erguido em volta da menina. E foi nesse silêncio pesado que a fé se insinuou como um fio de luz. Não uma fé de espetáculo, mas a fé teimosa que insiste em permanecer mesmo quando tudo parece perdido. Miguel ergueu os olhos ao teto escuro e sussurrou uma oração sem palavras. Rita fechou as mãos em súplica discreta. E Maria Clara, em sonhos, moveu os dedos como quem segura firme uma mão invisível. Era o fundo do poço, mas também era o lugar onde muitos aprendem a olhar para cima. Na manhã seguinte, a casa parecia respirar sob uma névoa de desalento. A queda da tarde anterior ainda ecoava em cada canto, como se as paredes guardassem a lembrança do impacto. Miguel passou horas andando de um lado para o outro, sem coragem de encarar a filha. Não era apenas o medo de vê-la machucada. Era a vergonha de ter deixado escapar, diante dela, sua incredulidade. Ele, que deveria ser a muralha de proteção, havia se transformado em barreira. Maria Clara, sentada em sua cadeira de rodas,
Passava, o lápis devagar sobre o papel. Não desenhava estrelas nem casas coloridas. Apenas riscava linhas retas, firmes, como quem tenta construir muros com as próprias mãos pequenas. Miguel observava de longe e sentia cada risco como um afastamento, como se a menina lhe dissesse sem palavras: "Não confio mais em você." Rita, por sua vez, mantinha-se próxima. Não para substituir, mas para sustentar. Colocou-se ao lado da dizendo menina com a serenidade de quem já conhecia o sabor da rejeição. Ficou em silêncio por longos minutos, até que resolveu partilhar sua própria ferida. Contou que, quando criança, também foi tida como um fardo. Viera de uma família simples, onde a pobreza se somava à indiferença. Por muito tempo acreditou ser invisível, até que uma professora, com paciência e fé, lhe mostrou que havia valor em sua vida, mesmo quando o mundo dizia o contrário. Maria Clara, que raramente olhava nos olhos de alguém, ergueu o rosto devagar. Naquela confissão, percebeu uma semelhança. Entendeu que Rita não falava de livros ou diagnósticos, mas de dor compartilhada. E essa dor dividida se transformava, pouco a pouco, em confiança. Miguel, ao ouvir, sentiu as defesas cederem. Sua vida de fazendeiro rico lhe dera muitos privilégios, mas também lhe cobrara uma dureza que agora se revelava inútil. Não soubera ser vulnerável diante da filha. Preferira esconder lágrimas no escritório, a mostrar que também tinha medo. Mas naquela manhã, vendo Rita expor seu passado sem vergonha, entendeu que talvez coragem não fosse jamais chorar, e sim admitir. O choro, aos poucos, falou. Contou que desde a morte da esposa, carregava culpa por cada lágrima da filha. Que o diagnóstico dos médicos pesava como sentença de prisão e que por isso tentava se proteger acreditando em limites intransponíveis. Admitiu que o maior medo não era a deficiência da menina, mas a possibilidade de vê-la sofrer tentando ultrapassá-la, e que, por medo do sofrimento, acabara privando-a da esperança. A confissão quebrou o silêncio. Maria Clara, com voz baixa mas firme, disse que o que mais doía não era cair, mas não ter quem acreditasse quando dizia que sentia força nas pernas. O pai a fitou e percebeu que a menina de 7 anos possuía uma coragem que ele nunca tivera. Ela não queria garantias, queria apenas a chance de tentar. Rita completou o círculo. Lembrou que a fé não é certeza de resultados, é confiança em caminhar mesmo sem enxergar o chão. Disse que milagres não obedecem a prazos médicos, mas se revelam na perseverança. E que, quando a esperança de uma criança se encontra com a fé de um adulto, o impossível começa a ceder. A sala, antes cheia de ressentimentos, transformou-se em um confessionário silencioso. Não havia lágrimas teatrais, apenas olhos marejados, respirações pesadas e corações mais leves. Pela primeira vez, estavam todos no mesmo nível. Um pai imperfeito, uma cuidadora marcada pelo passado e uma menina que se recusava a desistir. Naquele instante, Miguel entendeu que não precisava mais fingir ser indestrutível, que o papel de pai não era impedir quedas, mas estar presente em cada tentativa, em cada esforço, em cada vitória, por menor que fosse. Olhou para a filha e, sem dizer nada, prometeu com os olhos: "Dessa vez, eu vou acreditar." E foi assim que, entre confissões e feridas expostas, nasceu um pacto silencioso. Não de resultados imediatos, mas de permanência. De agora em diante, enfrentariam juntos as quedas, os medos e, quem sabe, os milagres. Porque naquele lar marcado por dores e desistências, algo novo florescia, a certeza de que não estavam sozinhos. Naquela tarde, a casa parecia carregada de uma expectativa silenciosa. Miguel sentia no peito um peso diferente. Não era o medo de sempre, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Rita havia preparado o ambiente com cuidado, afastando móveis, posicionando as barras de apoio, deixando o espaço livre como se fosse um campo aberto para uma colheita aguardada há anos. Maria Clara olhava para tudo em silêncio. Seus olhos, ainda infantis, tinham um brilho que misturava medo e coragem.
Não pediu permissão, apenas deixou escapar um sussurro quase inaudível. Queria tentar outra vez. Miguel estremeceu. Seu primeiro instinto foi dizer não. Queria protegê-la de mais uma queda. Queria poupar-se de ver o corpo frágil se chocar com o chão outra vez. Mas então se lembrou das confissões da véspera, lembrou do olhar da filha, dizendo que o que mais doía não era cair, mas não ser acreditada. E, com um nó na garganta, conteve-se. Apenas assentiu, como quem entrega a Deus aquilo que não consegue controlar. A menina respirou fundo. Suas mãos pequenas agarraram com força a barra de apoio. Os braços tremeram, o corpo hesitou, mas aos poucos ela se ergueu. Era como se uma semente teimosa rasgasse a terra seca em busca da luz. Miguel prendia a respiração, cada músculo dele contraído, como se pudesse sustentar a filha apenas com o desejo. Rita observava em silêncio, as mãos prontas para amparar, mas o coração entregue à confiança de que ela precisava se sentir dona de cada movimento. Então aconteceu. Por alguns segundos que pareceram eternos, Maria Clara ficou de pé. O corpo inteiro tremia, mas havia firmeza no olhar. Era como se o mundo ao redor desaparecesse, restando apenas aquela menina, contra todas as estatísticas, sustentada por algo que não era só físico. Havia fé naquela postura, havia teimosia, havia vida. E então, o passo. Pequeno, trôpego, mas real. O pé avançou alguns centímetros, arrastando-se sobre o chão, mas suficiente para mudar tudo. O segundo veio logo depois, carregado de lágrimas e sorrisos. Miguel não conteve mais. Lágrimas desciam-lhe pelo rosto, e ele caiu de joelhos, como se estivesse diante de um altar. Não era apenas a filha que se levantava, era a esperança que renascia. Maria Clara, ofegante, deixou escapar um sorriso que iluminou o quarto inteiro. "Eu consegui", murmurou, e cada sílaba carregava o peso de meses de dor, anos de diagnósticos negativos e dias de silêncio sufocante. Miguel a envolveu nos braços, não para segurá-la em pé, mas para celebrar a vitória. Era como se Deus tivesse respondido, não com a cura completa, mas com um sinal de que nenhum impossível é definitivo quando existe amor suficiente para insistir. Rita também chorava, mas em silêncio, como quem já sabia que aquilo era apenas o começo. O quarto, antes lugar de gritos e frustrações, transformou-se em santuário. O ar parecia mais leve, como se cada lágrima lavasse as paredes e purificasse o ambiente. Naquele instante, o tempo deixou de existir. Pai, filha e cuidadora estavam unidos não pelo medo, mas pela certeza de que a vida, mesmo frágil, é capaz de surpreender. Miguel entendeu que sua função nunca fora evitar quedas, mas estar presente em cada tentativa, em cada esforço. E Maria Clara mostrou ao mundo, com 2 passos inseguros, que milagres acontecem não quando tudo se resolve, mas quando alguém se recusa a desistir. Foi o clímax da jornada. Uma menina em pé, um pai ajoelhado e uma mulher que se tornara ponte entre os dois. E no silêncio que se seguiu, a sensação de que o impossível, de fato, começava a ceder. Os dias seguintes não foram de milagres diários, mas de pequenas vitórias escondidas em cada manhã. Maria Clara ainda tinha quedas, ainda sentia dores, ainda se cansava rápido, mas agora havia algo diferente. Cada tentativa era recebida não com desespero, mas com esperança. A casa, antes marcada por silêncio pesado e portas trancadas, passou a ser espaço de risadas tímidas, de desenhos colados na parede, de histórias contadas à noite antes de dormir. Miguel descobriu que ser pai não era medir resultados, mas partilhar processos. Passou a empurrar a cadeira até a varanda todas as tardes, não para mostrar ao mundo uma filha diferente, mas para respirar ao lado dela o mesmo ar, sentir o vento, contar as nuvens. Já não escondia as lágrimas quando se emocionava. Entendeu que fragilidade também é forma de amar. Rita permaneceu constante, como quem cumpre uma missão maior que o trabalho. Sua presença era discreta, mas essencial,
como a raiz que sustenta a árvore sem aparecer. Quando via Miguel e Maria Clara juntos, sabia que seu papel não era ser protagonista, mas instrumento, e agradecia em silêncio a Deus pela oportunidade de servir naquele lar. A grande mudança não estava apenas nas pernas da menina, mas no coração da família. O apartamento deixou de ser prisão para se tornar refúgio. A cada tentativa, Maria Clara mostrava que coragem não se mede em metros percorridos, mas na vontade de recomeçar. E Miguel, ao lado dela, aprendeu que fé não é esperar garantias, mas caminhar mesmo quando o caminho é incerto. Meses depois, numa manhã clara, um novo cenário revelou a transformação. A família voltou à fazenda para uma visita breve. O terreiro, antes espaço de ausência, agora se enchia com a vida que retornava. Maria Clara, apoiada pelas mãos do pai, avançou alguns passos sobre a terra batida. Não eram passos firmes, mas cada um deles tinha o peso de um milagre. O vento balançava as árvores como se saudasse a menina, e Miguel, com lágrimas nos olhos, agradeceu em silêncio. Senhor, obrigado por não me deixar desistir antes da hora. Na varanda, Dona Zuleika observava emocionada. Rita, discreta, mantinha-se próxima, pronta para ajudar se fosse preciso. Mas ninguém interveio. Era o momento de Maria Clara mostrar ao mundo que não estava quebrada, estava apenas florescendo no tempo que lhe fora dado. Quando o sol começou a se pôr, a menina desenhou com os pés marcas leves na poeira do chão. Olhou para o pai e sorriu. Não precisava dizer nada. Naquele rastro de passos curtos estava escrita a palavra que sustentara todos eles: esperança. E assim, entre quedas e recomeços, aquela família encontrou uma nova forma de viver. Não uma vida perfeita, mas uma vida cheia de significado. Porque o verdadeiro milagre não foi Maria Clara ter andado, foi nunca ter desistido. E quem ouviu essa história, mesmo sem conhecê-la, sabe que ela não fala apenas de uma criança e de sua luta. Fala de cada coração que já pensou em desistir, de cada sonho que parecia impossível, de cada fé que parecia pequena demais. E deixa como lembrança uma certeza simples. Quando o amor insiste e a esperança se recusa a morrer, até o impossível se torna apenas questão de tempo. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Muito obrigado por assistir. Por favor, deixe seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa história com quem você ama. Muito obrigado e que Deus ilumine seu caminho.